Oi, gente, tudo bom? Estou compartilhando aí com vocês uma palestra que eu tive o prazer de dar no Sezuca, né, no semestre passado, sobre cultura maker. Espero que vocês curtam, tá? Assistam essa palestra, tem bastante informação sobre o assunto e se inscrevam no canal, compartilhem suas ideias a respeito e aproveitem. Grande abraço! Então vamos lá, gente. Então hoje nós estamos, né, concluindo a nossa semana acadêmica do Sezuca com essa palestra sobre cultura maker como espaço interdisciplinar para aprender. Cultura maker é uma... Eu acho que não é só a cultura maker, né? Ela é um movimento hoje em dia. Ela se torna algo que... E a ideia de movimento é porque ela é algo que está em constante mudança, né? E são vários desafios que é preciso enfrentar, né, para um movimento deste tipo. Estão me ouvindo bem, gente? Estou chegando bem até aí? Tá bem, obrigado, gente. Obrigado. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Ângelo como moderador, gente. Só um pouquinho. Bruno, pode fazer isso para mim? Ou alguém, Suzana? Ou Thiago? Vocês podem colocar o Ângelo Colione, intérprete de Libras, como moderador, por gentileza, para ele poder fazer o trabalho dele? Ah, já está. Obrigado, hein? Obrigado, Suzana. Então tá, vamos dar continuidade. Então, eu gosto sempre de tentar responder essas perguntas, né? Às vezes nem sempre nessa ordem, porque não é possível. Quando eu estou falando sobre algum tema, que é o que me permite entender esse tema. Espero que seja assim para vocês, então estou seguindo essa linha, tá? E fiquem à vontade para anotar as questões que eu possa esquecer, né, as incongruências que eu posso cometer, para a gente discutir depois. Afinal, nós vamos ter aí dois palestrantes com uma visão de fora, né, da que eu tenho, provavelmente, e que podem contribuir, né, de forma significativa. O que é esse tal de maker? Numa rápida ideia, a cultura maker vem para criar as suas próprias soluções para os problemas do cotidiano, né? Puxa, tão óbvio assim? Pois é, né? Muito, muito óbvio, né? E aí essas respostas tão simples e às vezes tão gerais, né, me dão algum desconforto, porque eu acabo não entendendo o que isso quer dizer, né? Então, na busca por entender melhor esse assunto, e não me deter a uma definição tão fechada, tão, ainda que ampla, né, pela sua ideia, eu resolvi tentar entender o que é esses makers, né? Eu acabei descobrindo que existem muitos makers, né? Existe muita diferença, muitas facetas desse mesmo movimento, né, que podem ser interpretadas de formas completamente diferentes, de acordo com o contexto social, cultural, étnico até, eu diria. Então, esse maker, né, não é tão simples assim, na minha modesta opinião, né? Então, se a gente vai pensar em cultura maker, a gente pode começar a pensar em termos de fundação dessa cultura maker. E eu poderia ir extremamente longe, né, e contar que, inclusive, desde os tempos mais primórdios, né, o pessoal gosta de falar satiricamente, né, ironicamente, né, nós somos makers, né, como uma piada que eu conto na minha aula de ciência dos materiais, né, onde
eu falo para os meus alunos que o primeiro inventor foi né, aquele cara na pré-história que se deparou com um coco, né, que caiu da árvore. E por mais ridículo que pareça isso, né, muito provavelmente, quando o coco caiu e ele abriu e viu que tinha algo interessante para comer ali, né, ele pensou, pô, que legal, que ótima fruta, né? Vou poder comer bastante ela. Só que ele se deu conta que cada vez que caía, isso se espatifava, né? Então não era legal. Então ele resolveu primeiro impedir que o coco se espatifasse. E quando ele impediu, ele descobriu que era difícil abrir o coco, né? Sem uma pedra, a mão, né? A mordida, não tinha como. Aí ele jogou contra uma pedra esse coco e provavelmente se espatifou de novo. E isso gerou outro problema, né? Ele precisou criar uma ferramenta, né? Algo que fosse tão duro quanto o coco, mas que permitisse, inclusive, de certa forma, todos nós somos makers, né? De uma forma ou outra, nós estamos sempre criando soluções para as nossas coisas. Né? E como uma civilização, né, talvez essa seja a grande diferença, né? Nós aprendemos. Né? Nós temos essa condição de aprender. E verificar erros e corrigir as ações. Então, não indo tão longe, né, e adiantando um pouco, Da Vinci seria um dos grandes makers, né? Porque ele era um cara que fez né, muitas coisas, inventou muitas coisas, inclusive conseguiu testar algumas coisas, né? Numa época em que ninguém tentava isso. Indo mais para frente já, né, a gente vê como Piaget, como um dos representantes do construtivismo, e por gentileza, pessoal da pedagogia, se eu estiver falando uma grande bobagem, me corrijam, tá? Não tem problema. E aí outros grandes bases, né, para essa ideia de educação, como Dewey, e Paulo Freire e Montessori, entre tantos outros, né, que vêm fundar exatamente o que é essa cultura maker, porque ela parte de uma ideia que a gente está construindo conhecimento e não só instruindo, né? Existe até uma discussão mais recente entre construtivismo e instrutivismo, dado a cultura maker, mas vamos deixar isso para mais adiante. Né? Então, como e quando surge isso? A gente precisa conversar um pouco, né? O primeiro movimento, que eu acho que é significativo e que eu estou baseado em outros autores para falar isso, né? Além dessas fundações, é o reconhecimento e aceitação das ideias para uma educação progressiva e progressista, ainda que eu tenha um pouco de ranço com essa palavra, tá? E construtivista, certo? Então, essa é a primeira digamos assim, ideia para uma cultura maker, né? Então, existe já existia na época uma grande rixa entre tradicionalistas e instrutivistas versus progressistas e construtivistas, né? Existia já em termos na indústria, né, uma demanda por trabalhadores mais criativos, né? Pessoas que não só executassem simples tarefas, né, mas que fossem capazes de realizar essas tarefas de forma mais criativa, mais flexível, né, que compreendesse que o fluxo de trabalho deveria ser diferente. Né? Então, existe também uma ideia de movimento econômico, né, quanto a esse movimento para uma cultura maker. E é interessante que isso, desde os anos 60, 70, 80, 90, né, isso vem permeando a nossa sociedade, e isso vai se dando com um foco muito em STEM, né, STEM, e depois STEAM, né, que a gente já vai saber o que é. O surgimento de novas abordagens educacionais, com novos currículos e novas formas de avaliação, eu botei testes ali, mas são formas de avaliação,
e uma ênfase maior na resolução de problemas, de práticas científicas e no trabalho interdisciplinar, né? Ou seja, existe uma ideia de colaboração maior também, né? Há que se pensar mais criticamente para conseguir essas coisas, né? E isso, obviamente, é algo complexo e difícil, né? Não é algo das mais fáceis de se atingir, certo? E o que é esse tal de STEAM, então, né? Que a gente vai ver isso, principalmente nas bibliografias estrangeiras, né? Em inglês, nós vamos ver muito falar desse STEAM, que é uma sigla para ciência, tecnologia, engenharia e matemática, excluindo o A daí, né? E depois esse A é incluído, né? Tentando mostrar que as humanas fazem tanto parte, né, disso, apesar de ter sido excluídas logo no início desse pensamento de prática de problemas, né? Hoje em dia ela é uma parte, eu diria, fundamental para uma cultura maker, tá? Afinal de contas, a arte nos faz refletir, nos faz pensar, além de nos inspirar, né? Para que a gente tenha condições, né, de enxergar esse mundo, né? Então, isso faz muito parte do que é o maker, né, dessa cultura maker. Curiosamente, né, porque na época não era isso que se esperava, né, as grandes empresas abraçam muito esse movimento a partir ali da década de 80, 90, começam principalmente fora da América Latina, né, principalmente Europa e América do Norte, né, esse termo, né, de construtivismo deixa de ser controverso e não se sabe exatamente, ou talvez eu não tenha alcançado, né, por que isso foi adotado de forma tão aberta pelas empresas, né? Provavelmente, talvez devido às crises, né, que eram cíclicas e que se notava que era necessário mudar a ideia do pensamento crítico, né? A ideia de que era preciso haver uma comunicação mais clara, que era preciso que os trabalhadores não só executassem tarefas, né, que eles precisavam pensar mais sobre aquilo que estavam fazendo, né? Então, muitas agendas, né, de diversos países adotaram essas ideias, né, com a vista de que para a sociedade moderna prosperar, né, era necessário que isso ocorresse. Então, o que acontece é que surgem as skills, né, as habilidades do século XXI. Eu mantive aqui em inglês, porque daí são só 4, e isso é abordado de diversas e diferentes formas hoje em dia, inclusive em português, às vezes tu encontra 18 dessas skills, né, dessas habilidades. Então, em inglês, comunicação, né, uma forma de tu expressar melhor teus pensamentos, as tuas ideias e soluções. A colaboração, ou seja, buscar objetivos, né, cumprir metas de forma talentosa, de forma a ter um trabalho mais eficiente, né? Ter o pensamento crítico, né, o critical thinking, procurando formas de abordar problemas de forma diferenciada, né, e de poder aprender com esses assuntos e disciplinas, ou seja, abrindo a ideia de que não existe caixinha de conhecimento, né, é preciso que esses conhecimentos se misturem, né, e sejam linkados um com o outro, e aí com a ideia de criatividade, né, tentando sempre abordar coisas antigas, né, conceitos antigos ou conceitos ainda que
que funcionem de uma forma diferenciada, para que outra forma de resolver, mais criativa, se apresente, né? Então, esse foi um dos grandes primeiros movimentos, né? E ele permeia aí várias décadas, né? E aí um segundo movimento, que é a busca incessante pelo santo graal da inovação, né? Ou seja, o professor reitor Ricardo Mucilo falou sobre isso ontem, né? Que existe uma busca pela inovação e ela continua hoje, né? Então, mudar a economia para uma economia baseada no conhecimento e inovação é uma ideia bastante forte, né? Se busca muito isso. Só que para chegar nisso, a gente precisa, né, de forças de trabalho inovadoras que devem ser educadas de maneira diferente, né? Então, novamente, a ideia de que a cultura maker é a educação, o aprendizado, o ensino são quase indissociáveis, né? A gente pode dizer assim, certo? Então fica aquela questão, né? Como é que eu vou exigir inovação se as pessoas não são ensinadas a pensar criticamente? Como é que eu vou alcançar o santo graal da inovação, né? Se eu não tenho pessoas capazes de enxergar quando algo, né, não é o ideal, né? Quando as pessoas não pensam a respeito do assunto e simplesmente aceitam o que lhe é imposto. Vejam que esse tipo de pensamento tem conotações políticas, né, bastante fortes. E é por isso que eu falei no primeiro movimento que muitas vezes isso não era visto com bons olhos, né? Porque isso pode levar a uma mudança do status quo, né? Então isso é bastante complexo. Mesmo assim, né, esse movimento continua até hoje, né? Talvez porque a nossa sociedade já enxerga isso como fundamental. Então, nessa esteira, a gente vê até mudanças em termos de figuras políticas, né? Como, por exemplo, esse é um exemplo de uma maker feira, né? Uma feira maker, perdão, né? Que aconteceu em Casa Branca, né? Então, a partir dali, pelo menos na gestão do presidente Obama, nos Estados Unidos, né, várias feiras makers foram realizadas na Casa Branca, né? E eu estou recebendo que está sem som, gente. Vocês estão me ouvindo? Câmbio, QAP positivo. Tá bem. Desculpa, gente. Desculpa que eu recebi a notificação aqui, fiquei... Tá bem, obrigado. Acho que é aí, então, tá? Perdão, deixa eu retomar. Então, gente, essas feiras foram realizadas, né, em diversos locais, desde de 2006, mas em 2014 ela ganhou essa conotação de que um presidente, né, de um país estava dando o próprio espaço, né, o ambiente da Casa Branca para isso. O quanto isso é significativo ou não, eu prefiro deixar para vocês refletirem, né? Mas é um fato, né, que aconteceu durante vários anos na gestão desse presidente nos Estados Unidos, tá? Isso fez pelo menos, né, gerou muita mídia, né, e conseguiu levar muitas pessoas nessas feiras, né? Então, foi no ambiente, né, da América do Norte, dos Estados Unidos, isso foi muito significativo. Então, o terceiro movimento dessa formação é o crescimento de mindshare, e aí eu mantive as palavras em inglês, tá? Vocês vão entender depois, quando eu passar para o próximo slide. Mindshare, coding e making, né? O que eu quero dizer com isso, né? Essas palavras podem ter um pouco complexas, né? O mindshare, e de novo, se eu estiver falando alguma bobagem aí, por gentileza, me corrigem, gente, é uma medida do conhecimento de alguém sobre uma marca, né? Sobre uma empresa, né? Então, se uma marca é muito visível e muito popular, ela tem um grande mindshare, tá?
tem uma grande participação de mercado, né? Não quer dizer que ela seja a melhor do mundo, mas quer dizer que ela, quando é aquela história, que marca tu pensa quando tu vai tomar um refri, né? E aí vem aquela marca na cabeça, né? Então, é isso que eu quero dizer, né? Então, traduzindo, eu traduzi isso para o crescimento da popularidade e visibilidade de programação, né? Programação em computadores, né? E fabricação, aí fabricação de coisas, tá? De qualquer coisa, certo? E aí, espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer, né? E aí o que acontece? Se sobressaem várias coisas, principalmente na América do Norte, tá? Com Gershenfeld, que abre um curso, né, no MIT, tá, sobre como fazer quase tudo. Esse era o nome do curso, né, um curso intensivo que visava fabricação digital para alunos de pós-graduação do MIT. Tá? Então, a ideia, né, desses caras era literalmente o seguinte: olha, a gente está vendo que existe um monte de coisas que a gente já pode fazer ao nosso alcance, mas que a grande maioria do público não está percebendo. Então ele abriu esse curso e qualquer pessoa, né, que tivesse, claro, né, cursando a pós-graduação, qualquer pessoa de qualquer área podia se matricular. E aí teve várias coisas, como, por exemplo, né, pessoas de áreas completamente diversas numa mesma sala, trocando ideias. Né? E isso, ainda que não pareça para nós hoje algo muito tranquilo, né, na época, lá pelos anos de 2000, 1999, né, não era tão significativo assim. Né? Pelo menos não no MIT, por exemplo. Né? E com essa ideia itinerante, que ele e o Mika, né, Bakhtiar Mika, projetaram, né, o primeiro laboratório itinerante e depois cunharam o termo Fab Lab, né, que é um jogo de palavras que significa fabricação, né, o fab vem de fabricação, e também pode ser fabuloso, né, em inglês. Né, então, é o laboratório fabuloso, né, o laboratório da fabricação fabulosa, o laboratório fabuloso de fabricação. Né. Então, esses caras são muito significativos para esse movimento e contribuíram de forma muito grande, né, nessa área. Então, aqui, esse é uma imagem do artigo, né, que cunhou o termo, né, Fab Lab. Né? Então, esses caras foram muito pioneiros nisso, né? Eles achavam que a ideia de ciência e tecnologia não devia estar restrita aos campos universitários. Né? Eles deixavam isso muito claro. Né? Eles queriam reconceitualizar, queriam levar isso a público, porque na concepção deles, a ideia, a universidade estava muito desconectada da comunidade. Né? E a gente vê um pouco isso, né, quando a gente vê as discussões ou o fato de que algumas pessoas renegam a ciência, né, hoje em dia. Então a gente vê de novo esse afastamento, né, e isso chama um pouco a atenção, né, como as coisas, né, às vezes vêm em ciclos. Né. Então, aqui já é uma foto do professor Gershenfeld, né, no seu ambiente de trabalho. Pode ver aí que ele é um cara muito bem organizado, né, muito tranquilo de trabalhar nesse ambiente de trabalho aí, né, fácil de achar tudo, mas é o jeito, né, que o professor de física, principalmente, né, Gershenfeld, costuma trabalhar muitas vezes. São tantos e tantos projetos ao mesmo tempo, né, que é preciso ter ambientes, né, em que às vezes só o próprio professor se acha, né? Eu, como eu trabalhei grande parte do tempo na pesquisa, em laboratórios de pesquisa, né, com essa característica, a gente tinha bancadas, né,
que tinham essa característica, né? De estar várias coisas ao mesmo tempo acontecendo em um lugar, enquanto outras coisas aconteciam em outro lugar, talvez não tão organizado assim como ele, né? Então, evidentemente que é uma brincadeira, né? Porque esse cara é um dos grandes do movimento maker, né? Junto com esse movimento, né, desses professores do MIT, né, existia a primeira revista do Do It Yourself, né, DIY ali, né, que foi a Make Magazine, né, que existe até hoje, né, na Make Media, né. Ela foi criada pelo Dale Dougherty e pelo Tim O'Reilly, né. E esses caras foram precursores das ideias dos microcontroladores, dos Arduinos, que foram criados na Itália e na Europa, né, aí é outros 500, né, mas que depois acabaram chegando nos Estados Unidos e foram largamente utilizados por serem de baixíssimo custo e fácil de lidar, né, e impressoras 3D, né, esses caras puxaram muito esse movimento, porque eles queriam popularizar também isso, eles compraram muito essa ideia, né, e eles foram os primeiros caras a começar a falar que impressoras 3D podiam estar dentro da sua casa, né? Algo que hoje é uma realidade, né? Talvez não na casa de todo mundo, mas eu conheço várias pessoas que já têm uma impressora 3D dentro de casa, nem que seja para brincar, né? Então é interessante isso, tá? Aí em 2006 a primeira Feira Maker, né? E a popularização do software e do hardware de código aberto. Ora, vejam só, né? Chegou aí o tal do open source, né? O Linux, né? Lá vai ele falar do Linux, né? Desculpe, gente, ele está na cultura maker, ele é entranhado, né? Ele é um dos grandes exemplos que deu certo, digamos assim, que já virou um negócio, né? Porque existem várias... Ele continua sendo, né, um sistema operacional multifacetado, mas que tem empresas, né, que vivem do Linux, né, que criaram conceitos em cima do Linux, do GNU, né, da ideia de que software livre pode gerar um negócio, né, com as suas idiosincrasias, com os seus problemas, mas não dá para negar que o Linux resiste até hoje, né. E o hardware de código aberto, isso é uma coisa bacana, né? Porque existem hoje sites como o iFixit, né? Que é um site específico para pessoas que querem abrir o seu notebook, o seu equipamento e arrumar. Né? Então, existem movimentos muito voltados para isso, né? Desde aquela época. Então, aqui a capa de 2005, se não me engano, né? Da Make Magazine, né, falando já das primeiras ideias de como fazer diversas coisas, né, fotografia aérea, usar máquinas, né, gadgets, né, como se diz muito em inglês, né, e aí também uma imagem de um Arduino, né, o R3, que é um dos microcontroladores mais simples, né, que existem, e extremamente útil, né, até hoje, extremamente utilizado para as pessoas que trabalham, né, com eletrônica e movimento maker. Né. Aí a Wired, que também era uma revista, né, vem nessa carona e... né, curiosamente, bota uma menina na capa, o que confessar isso, o movimento maker, ele tinha o seu lado machista, principalmente nessa época, né? E diz, você pode fazer qualquer coisa, né? Como fazer coisas, o que você pensar, você pode construir. Então, é uma ideia muito importante, né, para essa época, né? Tipo, olha... acredite, você pode, né? É uma ideia já de empoderamento para aquela época. Né?
E aqui é um pequeno vídeo, vamos ver se você consegue assistir. Vocês, por gentileza, deixa eu ver se eu consigo fazer rodar aqui só, porque eu tenho medo que não entre o som para vocês. Vamos ver aqui. Só me deem um retorno se entra o som, tá? Ah, pois é, né, Suzana? Se eu não falar de livro... Tá entrando som? Tá, só um pouquinho, então. Só um pouquinho. Só um pouquinho, eu retorno ali. Eu vou retornar, só um pouquinho. Vou botar com som, perdão, gente. Vamos lá, então. Tá aparecendo? Tá, né? Vê se entra o som agora. Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Obrigado, gente. Então, esse é um dos vídeos da feira de 2011. At the heart of Maker Faire is this idea of play. We kind of get lost in it. Esse é o Dale Dougherty, tá? E vejam que não há limite muito, né, para o que está acontecendo ali, né? É muita coisa acontecendo junta, né? Have a love of what they're doing, and it comes across. Então ele está falando, né, sobre o amor que essas pessoas têm, né, pelo que estão fazendo, né, e que vem mostrar, muito mais mostrar o que estão fazendo e dizer ali que podem fazer, né? Então, a gente vê artistas, literalmente, né? And you walk away feeling optimistic. What they come away with is a feeling. Cosplay aí também, ó. Então, inclusive, se tivermos cosplayers entre nós, né, desculpe se eu não estou citando vocês, tá? Mas também é um baita de um exemplo de maker, né? Um maker extremamente raiz, assim, porque tem que se virar para fazer muita coisa, né? E aqui, então, o professor Geschenfeld, de novo, né? Opa, passei. Mostrando o seu Fab Lab, né? O ônibus Fab Lab, né? O primeiro, né? Hi, I'm Neil Gershenfeld. I'm on the South Lawn of the with the Mobile Fab Lab. I direct the Center for Bits and Atoms at MIT, and we work on turning data into things and things into data. So the research is how to make a Star Trek replicator. Hi, I'm Neil Gershenfeld. I'm on the South Lawn of the White House with the Mobile Fab Lab. I direct the Center for Bits and Atoms at MIT, and we work on turning data into things and things into data. So the research is how to make a Star Trek replicator. And so this, for example, you won't really be able to see this, but this is microelectronic Lego to make integrated circuits. And this is carbon fiber Lego to make jumbo jets as part of the research. Now, coming out of that research, one of the things that's emerged is personal fabrication. People create what they consume. Behind me is a mobile fab lab, and it's one of hundreds of labs that let people create technology. So to start showing you that, I'm going to introduce my student, Nadia Peak, who makes machines that make machines. Nadia, can you explain these? Hi, I'm Nadia Peak. I'm a PhD student at the Center for Bits and Atoms at MIT. And all of these are machines that we've made using digital fabrication equipment to make more digital fabrication equipment. And so if you want to have a custom machine or you want a specific purpose for your machine, then you can use the digital fabrication equipment that you have in a fab lab to make more custom purpose things. So. Então, gente, é apenas uma amostra, né? O doutorado dela era criar máquinas de fabricação digital para fazer
mais fabricação digital, né, e mais máquinas de fabricação digital. De novo, esse é um vídeo, né, do governo americano pela Casa Branca. Né? Então, é mais uma ideia, né, de disseminação da ciência, né, divulgação científica, algo que hoje em dia, né, é extremamente é feito de diversas formas, em diversas escalas, né, mas chega a ser visto às vezes como uma coisa ruim, o que chama atenção. Então, pelo menos no contexto que a gente vive hoje no Brasil. Né? Então, é bem interessante. Né? E aí também, né, surge a Code.org, né, que é ela é uma fundação criada pelo pessoal das empresas do Vale do Silício para que jovens, muito jovens, né, crianças mesmo, comecem a fazer programação desde cedo. E por que isso, né? Porque não existiam pessoas capazes de trabalhar nas empresas desses caras, né? Eles eram muito poucos e eles sentiam a necessidade de que cada vez mais, né, pessoas começassem a programar, porque não existia mão de obra, né? Então a Code.org, que existe até hoje, tá? Ela continua, né, estimulando que crianças comecem, né? Crianças e qualquer pessoa, na verdade, né, a programar, mas principalmente nos níveis fundamental e médio, tá? E aí já se fala em princípios de robótica, mesmo em níveis mais básicos de educação, certo? Então esse já é um outro viés, né, dessa ideia. Né? Aqui é o site code.org de hoje, né? Essa foto foi tirada hoje. Aprenda a ciência da computação e mude o mundo, né? Então esse é o lema deles, e ali tem catálogo do curso, projetos. Então existem muitas formas, né, hoje em dia, de aprender essas coisas. E deixa eu só organizar aqui, nós temos pouco tempo. E aí nós temos o quarto movimento, tá? Que é a grande redução dos custos devido à implementação de tecnologias digitais, né? As coisas começam a ficar muito mais baratas em termos de eletrônicos, né? E começa a ficar muito mais fácil usar isso e chegar ao grande público. Então, existem muito mais ferramentas de software livre, né? Dá para se dizer que a Code.org realmente funcionou, porque começou a fazer com que muitas e muitas pessoas se interessassem por programação. Né? E aí que está, né? Hoje em dia, esse modelo, né, de software livre, ele é sustentado por comunidades da própria internet, né? Do Git, né, vários locais voltados para a programação, de forma, claro, tem gente que trabalha e que recebe para isso, com apoio de empresas, né? Mas o software livre hoje é mantido por pessoas que acreditam, né, que o software livre é a melhor saída. Né? Então, são pessoas que doam o seu tempo, literalmente, para trabalhar em coisas. Né? Então, por exemplo, hoje eu estou usando uma ferramenta, né, aí voltando ao Linux, né, que é completamente gratuita, né, e que mantém o meu computador já velhinho, né, funcionando há mais de 10 anos. Né? Então, eu agradeço muito a esse pessoal, né, que consegue fazer essas coisas. Tá? Então, esse é um movimento muito importante, e isso foi muito significativo, inclusive, para as impressoras 3D, né? Porque na leva ali da Make Magazine, os caras começaram a publicar, faça a sua impressora 3D dentro de casa, né? Então, existiam formas de tu começar a construir as primeiras impressoras 3D. Então, essa impressora aí que vocês estão vendo, né? Ela tem um pouco mais de, acho que 3 palmos, não, nem isso, 2 palmos de tamanho, né? Vou botar aqui o vídeo de novo, ela está sem som o vídeo mesmo, tá, gente? E ela está construindo ali um pequeno fantasminha do Pac-Man, né? Só para vocês darem uma olhada. E é plenamente funcional. Né? Toda construída na mão, né? Tá? E esse aqui, né, é um Darth Vader. Não precisava ter falado, né?
obviamente. Né? Esse foi feito na impressora 3D que nós temos no Sezuka. Tá? Então, nós temos uma impressora 3D no Sezuka, caso você não saiba. Então, essa redução de custos passou a ser muito importante. Certo? E aí chegamos no quinto movimento, então, que finalmente eu posso dizer que aí se forma uma cultura maker, né? Que tem a ver com o surgimento de novas ferramentas que resultam das pesquisas acadêmicas, né? Que estão realizadas em torno disso. Então, por exemplo, a ferramenta Scratch, né? Que é a primeira interface de codificação, talvez não seja a primeira, tá? Eu acho que o professor Elmário deve estar por aí, não sei. Se tiver alguém que possa me ajudar, né? Pois é, José, mas não deu para fazer o Yoda. Mas o Scratch é uma interface de codificação gráfica baseada em bloco, ou seja, eu vou programar usando blocos ao invés de usar linha de comando, né, que é muito mais complicado. Então, isso popularizou muito, mas muito mesmo, né, a ideia de que tem primeiro contato com codificação, né, com programação, e aí também tornou essas coisas mais tangíveis para crianças, né? Então, isso teve um grande efeito e um grande impacto na aprendizagem, porque começou a levar a robótica, por exemplo, a robótica de Lego, né? Aliado a um modelo de blocos, né? Para dentro da sala de aula. Agora, o teu aluno já poderia, pelo menos em alguns lugares do mundo, construir robôs, né? Dentro de sala de aula. E isso, não sei para vocês, mas para mim é muito bacana, né? A ideia de conseguir construir robôs é uma coisa, para mim, impressionante. Né? Meu filho pode, hoje em dia, né, numa aula de robótica, fazer o primeiro robô dele. Né? Ele vai dizer o que o robô tem que fazer. Então, isso estamos vivendo uma era que é impressionante nesse ponto. Então, aí é um exemplo, né, de como é que a gente codifica usando o Scratch, né? O Scratch é um site que, se você escrever aí Scratch 3.0, ele vai abrir e você pode começar a programar imediatamente, tá? Você pega ali um gráfico qualquer e já pode começar a testar, pode criar um pequeno jogo, uma pequena história, pode animar. Então, é muito, muito fácil de começar a brincar com isso. E aqui, né, um exemplo, então, dos primeiros kits de robótica que passaram a ser distribuídos, né, baseados em microcontroladores, arduinos, pequenos resistores, né, resistores sensíveis à luz, para que os robôs, né, ou as criações eletrônicas pudessem realizar movimentos, resolver problemas, né, que fossem solicitados por professores. Esse robô aqui, né, foi construído aqui em Cachoeirinha, no INED, tá? Que a professora Dani, que infelizmente não está aqui com a gente, né, foi uma das que auxiliou nessa construção, né? E a ideia era, vocês conseguem construir uma catapulta, mas será que vocês conseguem construir uma catapulta que jogue mais longe que os outros? Né? Então, cada um construía a sua catapulta, e a ideia desses alunos foi construir uma mais alta que os outros, né? Para que fosse possível o robô executar o movimento de catapulta. Né? E cada um tinha uma ideia completamente diferente, né? Além de ter que aprender a codificar, né, um robô. Então, isso leva um tempo. Né? Então, com essa ideia, e a ideia principalmente, da pesquisa baseada em design, né, em como conceber coisas de forma diferente, né? Dar espaço para o aluno criar os seus próprios brinquedos, seus próprios artefatos, seus próprios produtos, né, para resolver problemas criados em sala de aula, isso é uma coisa muito recente, pelo menos para algumas sociedades, né? E hoje em dia também é importante falar que existe uma pesquisa muito forte em ciência, tecnologia, educação, artes e matemática, também baseadas nas etnografias, ou seja, algo que, por exemplo, o professor D'Ambrosio, né, da Yanixá, falava, que a etnomatemática, né, a cultura de um povo, vai te dar um diferente conhecimento, né, ou uma forma diferente de usar o conhecimento.
e isso afeta esse conhecimento e traduz isso de uma forma cultural muito, muito diferenciada, né? Então, isso se vê, por exemplo, hoje em dia existe o Preta Lab, que é voltado exclusivamente para mulheres negras, né? Existe o OLAB, que também é um laboratório maker para pessoas que sejam comprovadamente de baixa renda, né? Que tenham ou problemas né? de baixo rendimento escolar. Então, são ações muito significativas, né, visando, né, as minorias, né, ou pelo menos uma ideia etnográfica específica. Né. Então, com isso surge também o design thinking, né, e a ideia de como aplicar isso em sala de aula. Então, de forma extremamente rápida aqui, né, as etapas de design thinking para educadores, eles se colocam em termos de descoberta, né? Se descobre um assunto, se fala sobre um assunto, se busca interpretar o que é esse assunto, se faz uma ação, ou seja, quais são as ideias possíveis que podem se ver a respeito disso, né? E daí se experimenta. Como é que a gente resolve, então, isso? Né? Se a gente não resolve, como é que a gente testa isso? Isso realmente funciona? E no momento que se testa isso, se busca evoluir. Né? Evidente que isso não é da noite para o dia, né? Esse tipo de pensamento leva tempo. É preciso começar de forma pequena para conseguir um feedback. É preciso que as pessoas queiram participar disso. É preciso que os educadores estejam juntos nesse barco, né? Mesmo que, às vezes, sem formação, né, para usar uma ferramenta digital, o que eu também acho que não é obrigação deles ter essa formação, mas isso ajuda, obviamente, né? Mas, bom, dá para ver, né, que o tema é extremamente abrangente. Espero que a Grazi e o Sandro estejam vendo e depois, né, falem o quanto eu disse de bobagem, mas né, vejam que é o tema. Então, a etnografia é fundamental, né, hoje em dia. Nós somos tão diferentes e tão iguais em determinados pontos que é preciso entender, obrigado, Graça, que é preciso entender o quanto isso é significativo, né? E a gente, no momento que a gente passa a entender isso, talvez a gente entenda o outro, né, o próximo, como diferente e aceitar a diferença, né? Em todas as suas nuances, né? Um exemplo disso, né, eu vou trazer aqui rapidamente, porque eu já estou em cima do lápis para variar, né, é o filme Privacidade Hackeada da Netflix, né? Esse filme trata de uma menina que estava trabalhando com reconhecimento facial, uma menina negra, né? E curiosamente os códigos que ela usava para reconhecimento facial não reconheciam a face dela. Poxa, como assim? Reconhece brancos, europeus, caucasianos, mas não reconhece o meu rosto. E aí a coisa tomou uma proporção ainda maior, né? Porque um senhorio, né, de um determinado prédio nos Estados Unidos colocou um lock, né, uma fechadura de reconhecimento facial, ou seja, se tu não está pagando o teu aluguel, tu não vai entrar no prédio. Só que qual foi a surpresa dele quando as pessoas não eram reconhecidas nem para entrar, nem para sair? Porque o código que ele usava, disponibilizado pela Amazon, pela IBM, por grandes do mercado, não reconheciam pessoas negras. Então, esse exemplo mostra muito claramente o quanto a etnografia hoje em dia é importante e quanto essas minorias, muitas vezes, são colocadas de lado. E que é preciso entender, né, que tecnologia usada de forma, como diria, de uma forma muito específica, né, de uma forma muito direcionada, pode ser tão ruim.
Né? Então, é preciso tomar muito cuidado com essas coisas, e isso é levantado nesse filme. Veja, concordando ou discordando, tá? Não tem problema, mas vejam, isso é uma coisa que a IBM, hoje em dia, para não tomar um grande processo, né, porque isso foi levado ao Senado americano, né, abriu os seus códigos para a menina auxiliar em como fazer com que esse reconhecimento seja igualitário ou equitário. Acho que equidade, né? Tem uma equidade entre todos. Então, essas coisas permeiam o movimento maker, né? Vejam que isso permeia o movimento maker. Então, eu vou passar aqui um pouco mais rápido, né? O que é a diferença entre o faça você mesmo e o movimento maker, né? Faça você mesmo tem a ver com amadores que executam trabalhos que são feitos muitas vezes por comerciantes especializados. Eles estão muito mais voltados para mais ação, com resolução de problemas com técnicas conhecidas. Porém, o componente de compartilhamento e aprendizagem, em geral, não é muito igual ao do movimento maker. Por quê? Porque o movimento maker, e desculpe se eu estou correndo, gente, mas é que eu vi que eu estou bastante em cima da hora já, né? Ele é muito mais relacionado à experimentação, à invenção e ao reaproveitamento. Tá? Então, percebam que, por exemplo, se eu pego e arrumo a fechadura da minha casa, eu estou fazendo do it yourself. Agora, né, e aí é um pouco também de ranço, tá, o que eu vou dizer. Se eu pego um Raspberry Pi, né, um microcontrolador, associo a porta, boto uma screwdriver sônica, né, para abrir ela, usando um método usando transformada de Fourier, eu estou fazendo maker. Né? Ou seja, eu estou inventando e recombinando coisas para abrir uma porta. Claro que isso não precisa ser fechado, e a ideia é essa, democratizar essas ferramentas e a tecnologia. Então, o movimento maker é muito compartilhar aquilo que está sendo feito, tanto que existem repositórios, por exemplo, de modelos 3D para impressoras 3D totalmente gratuitos. Alguns não são gratuitos, mas dizem, pague o que você quiser. Outros até têm lá valores que precisam ser pagos, mas de custo baixíssimo, para pagar a hora do cara que ficou um tempão trabalhando no modelo 3D. Então, existe toda uma ideia por trás disso. Né? Esse é um exemplo de um espaço maker muito bonito, né? Como vocês podem ver, extremamente organizado. Aqui embaixo a gente vê uma cortadora laser, aqui a gente vê ao fundo uma impressora 3D, né? Espaços para eletrônica, armários, mesas, né? Parte que pode usar, mas o importante do Fab Lab é dia aberto, né? Você tem um jeito de chegar no Fab Lab e participar do Fab Lab. Você vai lá, você tem o seu projeto, você vai treinar para usar os equipamentos, você vai participar, exatamente como aconteceu comigo num grupo de pesquisa. Eu precisei treinar para aprender a usar os equipamentos. E uma vez que eu treinei, eu treinava outros para poderem usar os equipamentos. Né? Eu passei a ensinar a usar os equipamentos para que eles pudessem fazer a pesquisa, ou a parte da pesquisa que agora não me cabia mais, e que eles me ajudassem na minha pesquisa de doutorado, de mestrado. Quem é da pesquisa entende muito isso hoje em dia, né? Principalmente quem é da pesquisa experimental, que é muito o lado que eu vim, né? Da caracterização de materiais. Então, a gente adorava receber pessoas para dizer qual é o teu problema e como a gente pode resolver eles. E isso vem muito da cultura, vem muito ao encontro da cultura maker. Tá? Então, é possível criar Fab Labs hoje em dia, certo? Então, o movimento Manifesto Maker diz, faça, participe, apoie, mude, permita-se errar e aprenda. Faça o que você precisa, participe, fazer o que os outros precisam. Apoie, ensine os demais, mude aquilo que está errado, permita-se errar e reconhecer o erro sem culpa para aprender e modificar. Né? Veja que isso parece tão simples, né? Mas é difícil de acontecer mesmo em sala de aula. Né?
Eu, quando eu erro, né, uma conta, eu sei que os meus alunos ficam chateados. Pô, esse careca errou a conta de novo, cara. Não é uma vez, já viu que tinha de novo. Mas entendam, não é da noite para o dia, né, que a gente aprende, né? Então, é necessário que a gente internalize esse tipo de coisa para participar do que é maker. Quais ferramentas que eu preciso para ser maker? Bom, são muitas, depende do que tu quer. Eu posso, por exemplo, trabalhar em couro, e aí vocês não têm nada de couro, mas existe uma coisa chamada Cricut, né, nos Estados Unidos, que é uma empresa que só fala de couro, né, só tem ferramentas de couro para te fazer em casa. Corte em couro, né, usa plotter para fazer corte em couro. Eu posso ter, para fazer marcenaria, uma corte laser. Eu posso ter Arduinos. Eu posso ter Raspberry Pi, que tem um poder computacional como de um computador. Eu posso produzir diversos projetos em robótica e, principalmente, impressão 3D, que é muito o carro-chefe, né, do que é maker. Né? A impressora 3D, fazer as coisas com impressora 3D. Gente, eu vou dar uma corridinha, tá? Mas, por gentileza, gritem comigo, tá? Se eu estiver atrapalhando muito, Grazi, tá? Então, esse é um exemplo, né, de arquitetura, onde o cara imprimiu os modelos 3D que ele fez, né, numa impressora 3D. Né? Então, ele construiu a maquete dele numa impressora 3D. Se não me engano, o professor Thiago disse que tem gente ganhando dinheiro com isso, né, Thiago? Fazendo, né, maquetes em impressora 3D. Isso, olha esse aqui então, Thiago, ó, Suzana, para enlouquecer vocês, ó. Até a ponte Golden Gate o cara fez, né? Impressionante, né? Tem coisas que os caras, né, são impressionantes mesmo. Né? E vejam que eu posso ir para diversas áreas com a impressora 3D, né? E eu não vou, eu tenho toda uma apresentação sobre impressora 3D, mas vou deixar de lado isso, porque, né, é muita coisa. Então vejam que eu posso ir para o lado do entretenimento, né, produzindo figuras, né, os action figures, por exemplo, né, ou então as estatuetas, como vocês estão vendo aí, né, uma extremamente bem acabada aqui do lobo, né, e outra nem tanto, né, mas que é possível melhorar isso através de algum lixamento, polimento. Eu posso também trabalhar com odontologia, fazendo modelagem de arcadas dentárias, produzindo modelos em laboratório de dentes específicos, né? Usando uma tecnologia gratuita, Blender, por exemplo, que te deixa fazer modelagem 3D. Eu posso também fazer já impressão em metal, e isso que vocês estão vendo é uma prótese de coluna, tá? Ela é uma prótese para coluna, não me lembro exatamente qual vértebra, tá? Mas a ideia é substituir vértebras, certo? Através de um metal que ele possui uma certa qualidade de ser um pouco mais malhável, tá? E ele é poroso para ter crescimento ósseo, que é uma área que eu gosto muito, né? A área bio de materiais. Aqui já é uma coisa extremamente moderna, mas já antiga para os padrões atuais, que é fazer uma reconstrução facial total usando impressão em metal. Né? Uma prótese de perna, né, completa, feita em impressora 3D, bem recente isso. Né? Isso é novo, né? Se fazia muito a prótese de mão, que é essa aqui, né? De baixíssimo custo. Né? E no Brasil, né? Porque eu falei um monte, e não falei no Brasil. Vejam, né, que a gente é pioneiro, eu acho, em cultura maker, né? Eu acho que a gente é pioneiro em cultura maker. Por exemplo, aí a gente tem uma quadra de uma escola de samba se preparando para o carnaval, né? E se a gente for pensar nisso, eles são muito makers, cara. Vejam um carro alegórico com luz, água saindo, sendo manobrado, né? Esse jogo de luz é controlado de forma eletrônica. Isso é maker pra caramba. Mas aí que tá, a gente não pensa nessas coisas, não se dá conta, né? O trabalho que esses caras tiveram. O trabalho de pesquisa, né? A pintura, a parte artística, né? A paleta de cores que tem que ser usada para dar o efeito que eles querem.
é uma universidade, né? Isso aí não é brincadeira, né? É sério esse negócio. Agora, né? A gente é muito criativo, né? Aqui no Brasil, né? A gente criou a lâmpada de garrafa PET, né? O cara que não tinha luz dentro de casa usou a lâmpada de garrafa PET, né? Ele inventou que botando uma lâmpada com uma PET com um pouco d'água, ele conseguia iluminação dentro de casa, viu? Aí, pessoal da arquitetura, olha aí, ó, bem barato. Agora, nós somos muito criativos, né? É sério, né? A gente é muito criativo. Dá para notar isso, né? Não, pois é, aí eu não sei, eu não vi ligado, acho que funciona. Né? E esse clássico da gambiarra, né? Quem é que nunca usou uma Havaianas assim, né? Então, gente, isso é criatividade na veia, cara. Aplicada a essa solução de problemas, né? Então, é isso que o maker faz, né? No fundo, é isso que a gente faz. E tu vê, né? Nós somos o quinto maior usuário de internet mundial, o Brasil. Nós somos o segundo maior usuário de redes sociais, né? A gente ri bastante com dancinha do TikTok, do Instagram, que até mesmo esse professor já fez, né? E é o maior usuário de fones. Né? E isso, a dancinha do Eduardo, tá ligado? Vem mais por aí, aguardem. Então, na ideia do Fab Lab, né, que a gente pode criar Fab Labs, houve um crescimento exponencial desde 2009. Né? A gente pode ver aí cada símbolo desses são Fab Labs brasileiros. Né? Não estão incluídos aí Hackspaces e Makerspaces comerciais ou aqueles que não estão cadastrados à rede Fab Lab. Né? Você tem que te cadastrar. Né? Em compensação, se nós olharmos a quantidade de Fab Labs no mundo, principalmente na Europa, a densidade de Fab Labs é absurda. Tá? É uma coisa brutal. Né? Tanto na América do Norte, na Europa e nas regiões do Oriente. Ali, né? E aí, dentro disso, a gente tem um cara, né, que é maker, pelo menos é o que a maioria das pessoas considera, né? Que faz um grande sucesso e que um belo dia, em 2014, disse, olha, todas as patentes registradas pela Tesla estão abertas, fiquem à vontade. Não é bem assim, tá? Quem está por dentro, leu um pouco a respeito, não é bem assim, mas é parecido sim, tá? Ele é um cara que tu pode ir lá, mexer na patente da Tesla, do carro elétrico, né? E pode criar algo em cima disso. Mas não é tão simples assim, tá? Mas isso é outra discussão. Então a gente percebe que no Brasil existem condições que podem evoluir para o Brasil usar a cultura maker de modo efetivo. A gente tem professores com capacidade, ainda que eles necessitem de mais formação, né, para trabalhar de forma maker. Alunos com grande déficit de aprendizagem, mesmo aqueles que chegam ao nível superior, né? E a gente ainda tem pesquisa forte e geradora de tudo, ou seja, é um campo aberto para a cultura maker, né, para a formação de laboratórios makers e espaços makers. É a solução de todos os problemas? Não, não é. Contudo, a gente pode dizer que a cultura maker pode ser uma forte aliada no processo de construção do conhecimento. Né? A gente consegue fazer as pessoas pensarem criticamente. Ela é muito boa para uma formação de base, para fazer alunos pensarem mais e chegarem melhor ao nível superior. Ela valoriza o compartilhamento e o uso de ferramentas abertas, ou seja, a ideia não é comprar e consumir, a ideia é construir e aí consumir. E é capaz de produzir negócios do grande ao pequeno, né? Ou seja, não é só fazer... Então, aqui é um exemplo de perto de cultura maker, esse muito conhecido, né? Onde a gente faz o famoso concurso de ponte em mecânica dos sólidos, né? E a gente está vendo aí que essa ponte deu problema, né? Probleminha. Né? E está se arrebentando. Isso é maker, na minha concepção, né? Levado para dentro de sala de aula. O aluno teve que... conceitos teóricos que eram abordados, aplicar isso de alguma forma dentro do processo, né? Isso não é novo, gente, isso é antigo, tá?
mas está sendo aplicado no Sezuca, pelo menos a gente conseguiu fazer alguma coisa nesse sentido, né? E foi muito bem recebido pelos alunos, eles gostaram da brincadeira, né? E assim, eu não interferi em nada, eu deixei eles realmente se quebrarem para depois a gente discutir os problemas, né? E isso tem dois lados, né? O lado bom e o lado ruim. O lado bom é que a gente conseguiu fazer algo assim, e o lado ruim é que às vezes a coisa descambava um pouco, né? Tipo assim, mas que droga, isso não dá certo mesmo, não sei o quê, né? Mas faz parte, né, do processo, né? Então, precisa correção de rumos. Outra coisa importante, aí com a participação do professor Luiz Lenz, eu não sei se ele está presente, mas a gente fez viseiras que foram usadas como face shield para a Covid-19, aí no Sezuca, tá? Ele foi um dos grandes incentivadores que tomou conta ali da impressora 3D, eu ajudei bem pouquinho, né? E ele produziu viseiras, né? Então aqui a gente tem um vídeo da nossa impressora 3D ali funcionando, né? Olha o barulhinho bacana dela. E aí ela fazendo a impressão, né, para o professor Luiz. E esse é um espaço maker criado no Colégio Enédia de Cachoeirinha, que agora eu não sei como é que está realmente, tá? Mas que aí ele tinha duas impressoras 3D e uma corte laser, né? E a corte laser era muito mais usada que a 3D. Né? Então, empoderar maker, né, é a sensibilidade para o design. É encontrar oportunidades, olhar de perto e explorar a complexidade dessas possibilidades, dessas oportunidades. Implementar a cultura maker requer tempo, envolvimento. Inserir isso no currículo exige paciência e exige uma avaliação complexa. E é necessário quebrar o paradigma da sala de aula. E, principalmente, as pessoas precisam querer estar participando disso. Não dá para fazer na força. É preciso criar condições para o crescimento. Eu já participei de um Fab Lab implementado em escola, em que ele foi associado ao currículo, mas que se deu pouco mais do que 6 meses. Foi extremamente complicado, porque não se deu o tempo necessário. Então, eu trago um pouco essa reflexão. Eu acho que isso é muito maker, ensinar o que a gente sabe, praticar o que a gente ensina e perguntar o que se ignora, né? Isso é atribuído ao Sérgio Cortella, eu gosto muito dessa citação, acho que isso tem tudo a ver com a ideia maker. E eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso, né? Acho que se todos nós conseguirmos fazer um pouco disso na nossa vida, nem sempre, né? Mas conseguir fazer um pouco disso, a gente vai estar se juntando aos grandes, né? E é isso, gente. Eu falei pra caramba. Eu agradeço muito, com muita humildade, eu agradeço a paciência de vocês, tá? Os meus arrobos e as minhas, os meus erros que eu possa ter cometido. Muito obrigado. E sigam esse careca lá no Instagram, eduardo.blando. Tá? Tem canal no YouTube também. Obrigado, gente, tá?